Muito bem, vamos aqui para a nossa Revista Espírita, mês de novembro de 1861. O título desse nosso trabalho de hoje: Banquete oferecido a Allan Kardec pelos espíritas bordeleses. Nós temos acompanhado, várias reuniões em que Kardec esteve participando, reuniões com grupos, trabalhos mediúnicos acontecendo, trazendo ali orientações e motivações para todos os trabalhadores, e hoje então aquele banquete, finalizando aquele belo jantar. Lembrando que eram eventos diferentes em épocas diferentes, e da mesma forma também culturas diferentes, Então, para Kardec visitar aquela cidade, Kardec sendo quem era, um banquete então oferecido em homenagem a ele, Então vamos aqui aos discursos. Podia também ter colocado para nós aqui qual era o cardápio daquela época, que seria bastante interessante como informação histórica para nós, para saber exatamente qual foi ali o prato que eles degustaram, Mas vamos lá. Discurso e brinde do Sr. Lacoste, negociante. Mas você sabe, Mami, que eu já comentei com vocês sobre isso. Pode parecer uma brincadeira, uma coisa banal, mas não é. Ela é bastante significativa. Porque nós temos hoje coisas do passado que podem ser observadas pelo estudo dos objetos que foram deixados, dos sinais que foram deixados, Então a gente fala sobre o patrimônio material, Então, por exemplo, nós temos aqui em São Paulo o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, e lá você tem todo o mobiliário, os objetos pessoais da família real, assim como lá em Petrópolis também, tem no Rio esse mesmo museu e assim vai. Tem também ali o outro palácio com essas coisas todas. Mas o patrimônio imaterial, por exemplo, se ele não for registrado, ele se perde. É o caso, por exemplo, de histórias, canções, danças, cardápios, e isso faz muita falta para os estudiosos da história, da antropologia. Isso faz muita falta para compor os hábitos e a cultura de cada povo. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui no Brasil a família real, o que será que Dom Pedro I comia aqui em São Paulo? O que será que a família real comia no Rio de Janeiro? Qual era exatamente o prato preferido deles? Então isso daí nem sempre acaba sendo registrado. E a gente encontrar um banquete na França no século XIX, pois ainda conseguiram encontrar alguns resquícios ali, Eu adoro, Angelina, porque a vibração, para quem tem essa sensibilidade, dá aquela angústia, A gente lembra que André Luiz já falou sobre isso, sobre a psicometria em um dos seus livros, que ele, como espírito, e junto com o mentor que o acompanhava, eles visitaram o museu e começaram ali a verificar as energias impregnadas nos objetos, Então isso aí também tem ali uma lógica que a doutrina espírita nos esclarece. Então, enfim, esse banquete seria bastante instrutivo se nós tivéssemos aqui, quais seriam ali os gostos, preferências, que eles tinham naquela época. Mas enfim, vamos lá. Então, discurso e brinde do Sr. Lacoste, negociante. Se estiver baixo, por favor, vocês me falem, tá? Senhores, rogo principalmente à juventude que me ouve a bondade de prestar atenção às poucas palavras de fraterna afeição escritas especialmente para ela. A falta de experiência, a conformidade de nossas idades e a comunhão de nossas ideias me asseguram a sua indulgência. Nenhum de nós, senhores, acolheu com indiferença a revelação dessa santa doutrina, cujos elementos novos foram recolhidos por nosso venerado mestre num livro sábio. Em tempo algum, campo mais vasto foi aberto às nossas imaginações. Jamais horizonte mais grandioso foi desvendado às nossas inteligências. É com o ardor da mocidade, é sem olhar para trás que nos tornamos adeptos da fé no futuro e pioneiros da civilização futura.
Não permita, Deus, que eu venha proferir palavras de desânimo. Vossas crenças me são muito conhecidas, senhores, e as sei muito sólidas para crer que a zombaria ou o falso raciocínio de alguns adversários as venham abalar. A juventude é rica em privilégios, fácil às nobres emoções e ardente no empreendimento. Possui ainda o entusiasmo da fé, essa alavanca moral que levanta os mundos. Mas se sua imaginação a empurra além dos obstáculos, ela lhe faz muitas vezes ultrapassar o objetivo. É contra esses desvios que vos exorto a vos acautelardes. Entregues a vós mesmos, atraídos pelo encanto da novidade, levantando a cada passo a do véu, que vos ocultava o desconhecido, quase que tocando o dedo na solução do eterno problema das causas primeiras, guardai-vos de vos deixar inebriar pelas alegrias do triunfo. Poucos caminhos estão isentos de precipícios. A maior confiança segue sempre caminhos fáceis, e nada é mais difícil de obter dos jovens soldados, como as inteligências jovens, do que a moderação na vitória. Aí está o mal que temo para vós, como receio para mim. Felizmente, o remédio está perto do mal. Há entre nós aqui reunidos alguns que à maturidade da idade e do talento aliam a feliz vantagem de terem sido em nossa cidade propagadores esclarecidos do ensino espírita. É a esses espíritos mais calmos e mais refletidos que deveis submeter a direção dos vossos estudos, e graças a essa deferência de todos os dias, graças a essa subordinação moral, ser-vos-á dado trazer à construção do edifício comum uma pedra que não oscilará. Nesse trecho aqui, Kardec, então, ele fala sobre a juventude que tem sempre aquele ímpeto de fazer as coisas, sempre com muita vontade, com aquele desejo de abraçar o mundo, na preparação, a partir da doutrina espírita, que tenham como referência aqueles instrutores sábios, porque do contrário, as mesmas instruções transmitidas de modo desorientado, acaba absorvendo nessa juventude essa desorientação, fazendo com que aquilo que poderia ser a construção se torne apenas ali num caos. Então essa orientação inicial que ele coloca, para que a juventude seja precavida sobre a fonte de onde ela vai beber para colher essas informações. Saibamos, pois, senhores, vencer as questões pueris do amor próprio. Nossa parte, a nossa juventude, não é tão bela? Efetivamente, a nós pertence o futuro. A nós que poderemos assistir, cheios de vida e de fé, quando nossos pais em espiritismo reviverem num mundo melhor a esplêndida radiação dessa verdade, da qual eles não terão entrevisto na terra, senão misteriosa aurora. Deixai-me, pois, esperar, senhores, que possais dizer comigo, e do fundo do coração, a todos os nossos decanos de idade, a todos os que, conhecidos ou não, sob a casaca do rico ou avental do operário, fizeram-se adeptos e propagadores da doutrina espírita em Bordeaux. À prosperidade da Sociedade Espírita de Paris, essa sociedade que empunha tão alto e com tanta firmeza o estandarte sob o qual aspiramos a nos colocar. Que o Sr. Allan Kardec, nosso mestre comum, receba por nossos irmãos de Paris o penhor de profunda simpatia, e que ele lhes diga que os nossos jovens corações batem em uníssono e que, embora com um passo menos seguro, nem por isso deixamos de concorrer para a regeneração universal, estimulados por seus exemplos e sucessos. Então aqui esse pequeno discurso no início, falando ali sobre aqueles que hoje são os propagadores, mas que tiveram, aqueles que antes trouxeram algumas inspirações e aqueles que no futuro assumirão o mundo, trazendo essa transformação que todos desejam. Aqui mais uma vez, quando a gente fala numa visão do mundo material,
infelizmente a gente sabe que houve a decadência do espiritismo em Paris. Ele não teve a continuidade que esses propagadores daquele momento esperavam. O futuro não foi tão promissor, tão belo como eles esperavam, pelo próprio destino que a doutrina espírita teve. Mas quando nós olhamos do plano espiritual, esses mesmos propagadores continuaram trabalhando para a propagação da doutrina espírita, que depois veio para o Brasil. E aqui nós tivemos vários espíritos que encarnaram e permaneceram desencarnados, ajudando na continuidade da divulgação dessa boa nova renovada que chegou para nós. Próximo discurso aqui, pequeno discurso, que afinal de contas era um jantar, então não podia esperar muito. Brinde do Sr. Sabó. Mais uma vez, senhores, os espíritos querem nos assegurar de que podemos conquistar a sua simpatia, unindo os seus aos nossos desejos para a prosperidade dessa santa doutrina, que é a sua obra. O espírito Ferdinand, um dos nossos guias protetores, ditou espontaneamente o seguinte ensinamento que me deixa feliz em vô-lo transmitir. Então, espírito Ferdinand. A grande família espírita da qual fazeis parte vê aumentar diariamente o número de seus filhos, e em breve não haverá mais em vossa bela pátria, nem cidades, nem povoados, onde não se tenha estabelecido a tenda dos membros dessa tribo abençoada por Deus. Já não seria impossível assinalar os numerosos centros que gravitam em torno do foco luminoso, cuja sede é Paris, porque os centros das grandes cidades só por nós são conhecidos. Entre esses se distingue pelo saber, inteligência e união fraternal a Sociedade dos Espíritas de Metz. Está destinada a dar frutos em abundância, e se buscardes com eles estabelecer relações amigáveis, baseadas numa estima recíproca, enchereis de doce alegria o coração paternal de vosso chefe, aqui presente. O eminente espírito Erasto vos disse ontem: sede unidos, a união faz a força. Envidai, pois, todos os esforços para conseguir, a fim de que, em pouco tempo, todos os centros espíritas franceses, unidos entre si pelos laços da fraternidade, possam marchar a passos de gigante pela via traçada. E aí Ferdinand assina, guia espiritual do médium. Finalmente, continua aqui o Sr. Sabó, e como fiel intérprete dos sentimentos expressos por esse espírito bom, proponho um brinde aos nossos irmãos de Metz, em particular, e a todos os espíritas franceses em geral. Senhores, convencido de que as calorosas palavras pronunciadas ontem em vosso meio pelo nosso honrado chefe espírita não caíram sob pedras e espinheiros, mas nos vossos corações, agora dispostos a apertar os laços da fraternidade, venho propor um brinde aos nossos irmãos espíritas de Lyon. Eles começaram suas tarefas antes de nós, e para se organizarem, tiveram de passar pelas mesmas dificuldades que outrora tanto nos fizeram sofrer. Mas graças ao impulso que o nosso bem-amado mestre lhes proporcionou no ano passado, deram um passo imenso na estrada abençoada em que os espíritos bons estão fazendo entrar a humanidade. Imitemo-los, senhores, que uma louvável emulação una aos de Bordeaux os espíritas de Lyon, a fim de que a comunhão de pensamentos e sentimentos, de que todos estiverem animados, deles faça dizer: bordeleses e lioneses são irmãos. Proponho um brinde à união dos irmãos de Bordeaux e Lyon. E aí então fez ali o brinde, né? Vem agora o discurso do senhor Desquerroux, mecânico. Em nome do grupo de operários. Vamos lá. Senhor Allan Kardec, nosso caro mestre, em nome de todos os operários espíritas de Bordeaux, meus amigos e irmãos,
permito-me erguer um brinde à vossa prosperidade. Embora já chegado a uma alta perfeição, que Deus vos faça crescer ainda nos bons sentimentos que vos têm animado até hoje, e sobretudo vos faça crescer aos olhos do universo e no coração dos que, seguindo vossa doutrina, se aproximam de Deus. Interessante aqui as palavras que ele usa, né? Colocando Kardec chegando à alta perfeição, seguindo a vossa doutrina, quer dizer, seguindo a doutrina de Kardec, né, segundo o entendimento dele naquela época. Então, interessante aqui que certamente Kardec deve ter feito algumas correções que não apareceram aqui no outro discurso dele. Mas ele segue. Nós que somos do número dos que professam, vos bendizemos do fundo do coração e rogamos ao nosso Criador para que nos deixe ainda muito tempo entre nós, a fim de que, quando vossa missão estiver terminada, já estejamos bastante firmes na fé para nos conduzirmos sozinhos, sem nos afastar do bom caminho. Para nós é uma felicidade inefável ter nascido numa época em que podemos ser esclarecidos pelo Espiritismo. Mas não basta conhecer e desfrutar essa felicidade. Com a doutrina, contraímos compromissos que consistem em 4 deveres diferentes. Dever de submissão, que nos faça ouvir com docilidade. Dever de afeição, que nos faça amar com ternura. Dever de zelo, para atender seus interesses com ardor. Dever de prática, que nos faça honrá-la por nossas obras. Gostei desse trecho, vou copiar depois, que ele é bastante significativo, os deveres dos espíritas. Estamos no seio do Espiritismo, e o Espiritismo é para nós uma firme consolação em nossas penas. Não podemos negar que há momentos na vida em que a razão talvez pudesse nos sustentar, mas outros há em que se tem necessidade de toda a fé que dá o Espiritismo, para não sucumbir. Em vão os filósofos vêm pregar uma firmeza estoica, enunciar suas pomposas máximas, dizer-nos que nada os perturba, que o homem é feito para se possuir a si mesmo e dominar os acontecimentos da vida. Tristes consolações. Longe de suavizar a dor, eles a tornam mais amarga. Em todas as suas palavras só encontramos o vazio e a esterilidade. Mas o Espiritismo nos vem em socorro, provando que nossa própria aflição pode contribuir para a nossa felicidade. Sim, caro mestre, continuai vossa augusta missão. Continuai a nos mostrar esta ciência que vos é ditada pela bondade divina, nosso consolo durante a vida e pensamento inabalável que nos sustenta por ocasião da morte. Recebei, caro mestre, estas poucas palavras, brotadas do coração de vossos filhos, porquanto sois o Pai de todos nós. Pai dessa classe laboriosa e dos aflitos. Como bem o sabeis, progresso e sofrimento marcham juntos. Mas quando o desespero oprimia os nossos corações, viestes trazer-nos força e coragem. Sim, ao nos mostrardes o Espiritismo, dissestes: irmãos, coragem, suportai corajosamente as provas que vos são enviadas, e Deus vos bendirá. Sabei, pois, que somos apóstolos devotados, e que neste século, como nos que se seguirão, vosso nome será abençoado pelos nossos filhos e pelos nossos amigos operários. Então aqui termina o discurso. As palmas devem ter acontecido naquele momento. E aí após então vem o discurso e brinde do Sr. Allan Kardec. Kardec diz assim então: meus caros irmãos no Espiritismo, faltam-me expressões para externar o que sinto por vossa acolhida tão simpática e benevolente. Permiti-me, pois, dizer algumas palavras, e não em longas frases, que não acrescentariam mais, que incluirei minha primeira estada em Bordeaux, entre os mais felizes momentos da minha vida, e que nela guardarei eterna lembrança. Mas também não esquecerei, senhores,
que essa acolhida me impõe uma grande responsabilidade, a de justificá-la, o que espero fazer com a ajuda de Deus e dos espíritos bons. Além disso, ela me impõe grandes obrigações, não só para convosco, mas ainda para com os espíritas de todos os países dos quais sois representantes como membros da grande família. Para com o espiritismo em geral, que acabais de aclamar nessas 2 reuniões solenes, e que, não tenhais dúvida, colherá no entusiasmo de vossa importante cidade uma força nova para lutar contra os obstáculos que quererão lançar em vosso caminho. Em minha alocução de ontem, falei de sua força irresistível, de que sois a prova evidente. Não é um fato característico a inauguração de uma sociedade espírita, que, como a vossa, se inicia pela reunião espontânea de quase 300 pessoas atraídas não por uma vã curiosidade, mas pela convicção e pelo só desejo de se agrupar num único feitiço? Sim, senhores, esse fato não somente é característico, como providencial. Eis a respeito o que ainda ontem me dizia, antes da sessão, o Espírito de Verdade, meu guia espiritual. Olha que bacana, hein? Então, primeiro aqui, a gente lembra que a fundação dessa sociedade espírita bordelesa, né, ou de Bordeaux, ela então já tinha com esse público de 300 pessoas, assim que ela começa suas atividades. E isso é bastante significativo. E segundo, Kardec recebendo do guia espiritual o Espírito de Verdade. Diz ele então aqui a Kardec naquele momento: Deus marcou com o selo de sua imutável vontade a hora da regeneração dos filhos desta grande cidade. À obra, pois, com confiança e coragem. Esta noite, os destinos de seus habitantes vão começar a sair da rotina das paixões que sua riqueza e seu luxo faziam germinar, como o joio em meio ao trigo, para alcançar, pelo progresso moral que lhe vai imprimir o Espiritismo, a altura dos destinos eternos. Como vês, Bordeaux é uma cidade amada pelos espíritos, pois multiplica intramuros, sob todas as formas, as mais sublimes devoções da caridade. Por isso eles estavam aflitos por vê-la na retaguarda do movimento progressivo que o Espiritismo vem impor à humanidade. Mas os progressos hão de ser tão rápidos que os espíritos bendirão o Senhor por te haver inspirado o desejo de vir ajudá-los a entrar nessa via sagrada. Então aqui mensagem do Espírito Verdade. E segue Kardec. Vede, pois, senhores, que o impulso que vos anima vem do alto, e bem temerário seria quem o quisesse deter, porquanto seria abatido como os anjos rebeldes que quiseram lutar contra o poder de Deus. Assim, não temais a oposição de alguns adversários interessados que se pavoneiam na sua incredulidade materialista. O materialismo vê chegada a sua última hora, e é o Espiritismo que vem anunciá-la por ser a aurora que dissipa as trevas da noite. E, coisa providencial, o próprio materialismo, sem o querer, serve de auxiliar à propagação do Espiritismo, porque por seus ataques chama a si a atenção dos indiferentes. Querem ver o que é. Como o encontram bem, adotam-no. Tendes a prova disso aos vossos olhos. Sem os artigos de um dos jornais da vossa cidade, os espíritas bordeleses talvez não passassem da metade do que hoje são. Tal artigo naturalmente despertou a curiosidade. Como se diz geralmente, onde há fumaça há fogo. Mediram a importância do fogo pela extensão do artigo. Perguntaram: é bom? É mau? É verdadeiro? É falso? Vejamos para crer. Viram e sabeis o resultado. Longe, pois, de atacar o autor do artigo, devemos agradecer-lhe pela propaganda gratuita.
e caso esteja aqui alguns dos seus amigos, pedimos a este que o aconselhe a recomeçar, a fim de que, se ontem éramos 300, sejamos 600 no próximo ano. Sobre isso eu vos poderia citar fatos curiosos de propaganda semelhante, feita em certas cidades, por sermões furibundos contra o espiritismo. Furibundos são sermões furiosos, né? E esses sermões, então, acabaram chamando a atenção daqueles que, como Kardec lembra aqui, eram indiferentes, né? Não tinham prestado atenção na doutrina ainda, mas, pelo tamanho do ataque, começaram a se perguntar o que será que é isso. Nos tempos de hoje, né, fazendo aqui uma comparação, é como se por acaso a gente nunca tivesse ouvido falar em alguma coisa e sai uma notícia no jornal. A gente vai lá no Google, coloca ali o termo e começa a pesquisar alguma coisa. E depois, de um dia para outro, por causa daquela propaganda, por causa daquela notícia, por causa de um fato de que alguém, por exemplo, tinha comentado alguma coisa num debate na televisão, a gente começa então a perceber as estatísticas do Google subindo por causa da procura naquele termo. Então, nos tempos atuais, seria mais ou menos isso. Naquela época, as pessoas começaram a comprar livros, a visitar essas instituições para saber o que acontecia exatamente ali. Vamos lá. Como Lyon, Bordeaux vem depois plantar orgulhosamente a bandeira do espiritismo. E o que vejo me garante que não será arrancada. Bordeaux e Lyon, duas das maiores cidades da França, focos de luz, e ainda dizem que todos os espíritas são loucos. Honra aos loucos dessa espécie. Não esqueçamos Metz, que também acaba de fundar sua sociedade, onde figuram em grande número oficiais de todos os graus, e que reclama sua admissão na grande família. Espero que, em breve, Toulouse, Marsella e outras cidades, onde já fermenta a nova semente, se juntem às suas irmãs mais velhas, dando o sinal da regeneração em suas respectivas regiões. Senhores, em nome da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, levanto um brinde aos espíritas de Bordeaux, à sua união fraterna, para resistir ao inimigo que os queira dividir, a fim de ter mais facilmente razão. A este brinde associo, do imo do meu coração e com a mais viva simpatia, o grupo espírita de operários de Bordeaux, que, como os de Lyon, dão admirável exemplo de zelo, devotamento, abnegação e forma moral. Estou feliz, muito feliz, vos asseguro, de ver vossos delegados reunidos fraternalmente nesta mesa, com a elite da sociedade, provando por essa associação a influência do espiritismo sobre os preconceitos sociais. Não poderia ser de outro modo, quando ele nos ensina que o mais alto colocado no mundo pode ter sido humilde proletário e que, ao apertar a mão do último serviçal, talvez aperte a de um irmão, de um pai ou de um amigo. Em nome dos espíritas de Metz e Lyon, dos quais me faço intérprete, eu vos agradeço por os terdes compreendido na expressão dos vossos sentimentos fraternos. Aos espíritas bordeleses. Senhores, os espíritas não devem ser ingratos. Creio ser dever de reconhecimento não esquecer os que, mesmo sem o querer, servem a nossa causa. Assim proponho um brinde ao autor do artigo do Courrier de La Gironde pelo serviço que nos prestou, fazendo votos para que ele repita, de vez em quando, seus espirituosos artigos. E se Deus quiser, logo ele será o único homem sensato de Bordeaux. Então aqui, né, interessante, Kardec faz aqui uma breve ironia, né, que certamente deve ter provocado algum gracejo ali, né, entre os participantes do banquete. Então, porque foi esse Courrier de La Gironde, que está escrito aqui, que teve aquele artigo que criticava o espiritismo, né, e foi por causa dessa crítica que fez muitos conhecerem a doutrina espírita naquela cidade. Então, feita aqui, Kardec, então, né, provavelmente ele encerrava,
Em seguida aqui ele publica na Revista Espírita poesias do momento ditadas pelo Sr. Dombré de Marmede, vindo a Bordeaux para esta solenidade. Então aqui era uma poesia, né, que na verdade uma fábula, que foi trazida, né, por um dos participantes que entregaram a Kardec. Aqui não fala se ela foi lida no momento, né, mas ela foi publicada aqui na revista para nós. Então vamos a ela. A fábula, né? Só para lembrar, né, a característica de uma fábula, né, quando você tem ali animais que conversam e que no fundo traz ali para nós árvores, objetos inanimados que falam e que trazem um fundo moral, né, então é um belo ensinamento. Então aqui, Os Camponeses e o Carvalho. Fábula. Antes, ao Sr. Allan Kardec. E aqui eles fazem uma citação do próprio Kardec, publicado no O que é o Espiritismo, que diz assim: os abusos têm campeões ocultos mais perigosos que os adversários declarados, e a prova disto é a dificuldade que se tem de os arrancar. Vamos lá. A nossa fábula. Um dia, honestos camponeses, de pé ante um carvalho enorme, fronde imensa, o mensuravam muitas vezes. É em vão, um deles diz, que tal semente intensa germine em sulcos mais virados e adubados. Não cresce nada, adubo e seiva consumados. São pela ramaria essa espessa folhagem. Fazer gostos assim é bem triste bobagem. Esta árvore deixar que tome pobre o chão, que torne pobre o chão, que nos consuma o suor e esterilize o grão. Irmãos, se me quiser descrer, nós livraremos nosso campo da incômoda presença e nisso num tranco. A obra, gritam com prazer. Estavam todos muito ardentes. Uma corda é amarrada em cima do carvalho, formando uma cadeia em forte galho, cujos anéis uniam-se potentes. A folhagem treme e farfalha, mas é tudo. Eles vão se agitar e estafar, a fim da tortuosa e robusta ramalha, que enfim não se deixa abalar. Alguém sensato da região, um bom velho, lhe diz ao passar: meus meninos, a vossa messe é perdida. Então, dos ramos em proveito e desses grãos franzinos, destruí-os é bom, posso entender. Mas a árvore abater coisa fácil não é. Para dobrar tal carvalhaço, em força é fraco o vosso braço. A idade enrija o corpo e não se faz render. Fazei menos ruidoso o assalto e mais terrível a esse colosso vigoroso. Séculos já se vão por seu cascão nodoso. Empregai dias a miná-lo, e isso é possível. Descobri-lhe a raiz, sugadora, felina, e levareis à morte do ramalhal confuso. Não podendo de um golpe extinguir um abuso, busquem seu fundamento a oportuna ruína. E aí o senhor Dombré faz para nós então aqui, né? Então ele coloca que não adianta querer dobrar o carvalho em si. Para poder derrubá-lo, diz aqui esse senhor, é necessário atingir a raiz dele. E aqui então ele diz, né? Descobri-lhe a raiz sugadora e felina e levarei à morte do ramalhal confuso. Né? Então, porque nasceu esse grande carvalho no meio do campo deles, eles querem então destruir essa árvore para poder dar espaço, né? Para que eles possam fazer ali o cultivo. Né? Então, o que os camponeses precisam. Né? Então a sugestão é: desenterre, né? Descobrir a raiz dele, e aí então ele vai morrer. E aí nesse caso, né, a gente vê que aqui nessa fábula é colocado exatamente isso, né? A doutrina espírita como esse carvalho frondoso, e para poder atingir tem que ir para a raiz, mas uma raiz sólida vai manter a árvore ele bastante viva. Né? Uma segunda fábula, o ouriço, o coelho e a pega. Aos membros da Sociedade Espírita de Bordeaux. Aqui um pequeno pensamento do espírito protetor
da Sociedade Espírita de Lyon, publicado na Revista Espírita de dezembro de 61. Diz assim, primeiro aqui um trecho, né, depois aqui a fábula em si. A caridade, meus amigos, é feita de muitas maneiras. Podeis ver a caridade por pensamentos, palavras e obras. Então aqui a fábula, também trazida pelo Sr. Dombré, diz assim, mais uma vez, né, o ouriço, o coelho e a pega. Um pobre ouriço, ao ser posto fora da toca, rolava pelo campo em meio aos espinheiros. De algum petis aos golpes mais certeiros, que em sangue o abandona e quase que o sufoca. Ele eriça, tremendo, a armadura espinhenta, espicha-se lançando em volta oculto olhar, e sem perigo já lamenta, numa voz débil a chorar. Para onde vou? Fugir? Voltar ao velho abrigo? Acima está do meu querer. Já nem posso prever qual o perigo, pior que me ameaça, é forçoso morrer? Preciso de um refúgio e um pouco de repouso para sarar minhas feridas. Mas onde achar quaisquer guaridas? Quem dos meus males é piedoso? Num coelho que habitava entre lascas de rocha, e para quem a caridade, não sendo um termo vão, sensível desabrocha, ele lhe diz: meu amigo, aceitai a metade, que de meu modesto abrigo, estou bem nesse asilo, nele estarei seguro. É difícil, já vi, de achar o vosso rastro, com maldade. Podeis aqui estar tranquilo. Atenção junto a mim sempre tereis ali. Ante essa oferta tão graciosa, o ouriço segue a passo lento, quando uma pega obsequiosa faz um sinal ao coelho. Esperai um momento. Eu peço uma palavra. É um breve caso. E depois ao ouriço, é um pequeno segredo. Perdoai-me, quando nada pelo atraso. E o bom coelho, quando quedo, as orelhas a erguer, pede a ela fale baixo. Como levardes vós à casa uma tal gente? Sede prudente mais no trato com os de baixo. Nunca eu faria tal tolice tão patente. Mas não receais de vosso arrepender? Uma vez com saúde e forças redobradas, quem sabe sejais vós o primeiro a sofrer, com seu mau coração e as farpas aceradas. E a que meios, então, tereis a recorrer? Então aqui ele está sendo aconselhado a não se deixar levar, né, por essa caridade, já que esse ouriço, sendo ali um animal perigoso, né, e pelo que o animal aqui fala, essa pega, fala sobre o mau coração que ele tem, né, porque o ouriço está machucado, né, no momento em que ele fica bem, ele pode revidar ou expulsar o coelho dali, né. Então ele diz assim para nós: o coelho respondeu: nenhuma inquietação, não vos deve afastar de impulsos benfeitores. Vale bem mais expor-se a uma ingratidão do que faltar aos sofredores. Então aqui no final, o Sr. Dombré então traz essa pequena fábula, né, mas bastante significativa. E eu lembro bastante de Joana de Ângeles, né, quando ela comentava sobre, quando o Divaldo perguntava, né, como lidar com aqueles ingratos que recebem a caridade, né? E ela falava assim: aqueles ingratos são os doentes do coração, né? Então faça a caridade a si mesmo, que somente através do amor será possível quebrar aquela carcaça endurecida que eles mesmos criaram para autoproteção, né? Porque aqueles que precisam numa sociedade como a nossa recebem muitos nãos e recebem também muitas agressões através da humilhação. Então eles acabam se endurecendo, e no momento em que eles se tornam ingratos para aquele que faz a caridade, ela não está sendo ingrato com a pessoa, ela está só tentando sobreviver diante de tudo aquilo que ela já viveu. Então aqui, conforme foi colocado aqui no final para nós,
vale bem mais expor-se a uma ingratidão do que faltar aos sofredores. Então aqui é uma pequena fábula trazendo esse ensinamento para nós. Então aqui acaba, né, a viagem de Kardec, contando para nós aqui um pouco sobre as suas relações, contando um pouco sobre o trabalho que ele fez, o resultado desse trabalho, o trabalho realizado por outras pessoas, né? Então a França naquele momento ela fervilhava com a divulgação da doutrina espírita. E mais uma vez é uma pena, né, que as coisas não tenham sido no futuro, já que nós estamos aqui em 1861, não tenham sido da forma como se esperava pelas circunstâncias daquele momento, né? As questões sociais, as questões morais, os eventos que aconteciam, fazendo com que a doutrina espírita deixasse de ter seguimento na França e passasse aqui para o Brasil, né? Mas a gente lembra sempre que a nossa visão material ela é uma visão regional, né? E nesse caso aqui a gente tem que ter uma visão espiritual, né? Ele deve ter se achado, né, ter achado bem interessante o fato de a doutrina ter renascido aqui, né? Pois é, então assim são projetos, né, que no plano espiritual as coisas vão acontecendo. A gente lembra que Kardec desencarnou em 1869, né? Então a gente teve ali mais 8 anos de trabalho de Kardec, né, convicto de que certamente a doutrina espírita se expandiria e se fixaria cada vez mais na França, né? Mas logo após a desencarnação dele, ela foi perdendo força, né? Aqueles seguidores não tiveram a mesma capacidade, né, de continuar aquele trabalho, e então passou a vir aqui para o Brasil, que certamente também ele deve ter acompanhado. Deve não, né? Ele certamente acompanhou, já que a doutrina espírita ali era a sua obra mais importante, né? Então, terminando aqui essa viagem, né, nós conhecemos aqui um pouquinho sobre Bordeaux, um pouquinho sobre Lyon. Vamos conhecer em seguida aqui depois sobre Metz, uma outra cidade daquela região também, em que grupos espíritas estavam se estabelecendo. Bom, o próximo artigo que nós temos aqui é bibliografia, Kardec aqui lançando uma pequena nota sobre o lançamento de uma nova edição do Livro dos Médiuns, né, a segunda edição. Então, nós estamos aqui no ano de 1861, mês de novembro, e a bibliografia diz o seguinte: segunda edição. Aqui no final ele coloca inclusive o preço, né? 3 francos e 50 cents, enviado pelo correio por 4 francos, e aí então é um volume, né? Então interessante aqui os dados. A primeira edição de O Livro dos Médiuns, publicada no ano passado, esgotou-se em poucos meses, o que vem a ser um dos traços mais característicos do progresso das ideias espíritas, né? Então a gente vê assim que, assim como acontece no Brasil, né, me recordo de um programa que foi divulgado pela FEB no canal deles, no FEB TV, falando sobre a importância de mensurar, de fazer os cálculos da quantidade de vendas de livros espíritas para ter uma ideia da quantidade de leitores interessados em conhecer o espiritismo, que não necessariamente são espíritas, né, mas podem ser apenas ali interessados, né? Então ali Kardec faz essa ideia que a primeira edição, então, em poucos meses, né, acabou terminando aquela tiragem, né, acabou finalizando aquela tiragem. E agora vem uma segunda publicação. Então isso é interessante que a gente vê entre livros, por exemplo, de ficção científica e não ficção científica. Então nós temos ali vários livros nessas duas seções que são geralmente pesquisadas pelas editoras aqui no Brasil. E no caso ali a doutrina espírita ela vem como ficção, né, e não como não ficção. Então aqui diz assim para nós, mais uma vez seguindo aqui: nós mesmos pudemos constatar em nossas excursões a influência salutar que essa obra exerceu sob a direção dos estudos espíritas práticos. Assim, as decepções e mistificações são muito menos numerosas do que outrora, porque ela ensinou os meios de frustrar as artimanhas dos espíritos enganadores. Isso porque o Livro dos Médiuns, ele inicialmente era chamado também de Manual dos Evocadores.
E o principal objetivo dele era orientar as pessoas sobre todos os cuidados que se deve ter para a prática da mediunidade. E aqui o que Kardec considera como um dos principais é alertar, porque ele não tem a preocupação se a pessoa vai conseguir ou não conseguir. O que ele chama atenção é que se ela conseguir, isso pode ser um problema do tipo de relação que ela vai ter com o plano espiritual. No caso aqui de espíritos, né, que são mistificadores e tudo mais. Né? Então ele chama atenção para isso, de resguardar as pessoas, né, de alertar para o trabalho que elas devem fazer, né, de estudo, para se tornarem ali precavidas para esse tipo de trabalho. Então, assim, as decepções e mistificações são muito menos numerosas do que outrora, porque ela ensinou os meios de frustrar as artimanhas dos espíritos enganadores. Esta segunda edição é muito mais completa que a precedente. Encerra numerosas e importantes instruções e vários capítulos novos. Olha que interessante, né? Toda a parte que concerne mais especialmente aos médiuns, a identidade dos espíritos, a obsessão, as questões que podem ser dirigidas aos espíritos, as contradições, aos meios de discernir os espíritos bons dos maus, a formação de reuniões espíritas, as fraudes em matéria de espiritismo, recebeu notáveis desenvolvimentos, frutos da experiência. No capítulo das dissertações espíritas, adicionamos várias comunicações apócrifas, acompanhadas de observações pertinentes, de modo a facultar os meios de descobrir o embuste dos espíritos enganadores que se apresentam com falsos nomes. Então Kardec ele publicou lá no final de Dissertações Espíritas vários artigos, de espíritos que fizeram parte desse trabalho de formação da base da doutrina espírita, dentre eles, o Espírito Verdade, que ele colocou ali acho que uns 3 ou 4 artigos, que na verdade é uma reprodução daquele que já tem no Evangelho segundo do segundo Espiritismo, lá no capítulo 3, se eu não me engano, o Cristo Consolador. Ele coloca ele numa versão diferente, mas é a mesma mensagem. E ele continua. Devemos acrescentar que os espíritos reviram a obra inteiramente e trouxeram numerosas observações do mais alto interesse, de sorte que se pode dizer que é obra deles, tanto quanto nossa. Recomendamos com insistência esta nova edição como o guia mais completo, seja para os médiuns, seja para os simples observadores. Podemos afirmar que, seguindo-a pontualmente, evitar-se-ão os escolhos tão numerosos, quanto os quais se vão chocar principiantes inexperientes. Depois de a ter lido e meditado atentamente, os que forem enganados ou mistificados certamente não poderão culpar-se senão deles mesmos, porque tiveram todos os meios para se esclarecerem. Então está aqui essa orientação de Kardec e esse cuidado para formação de grupos, ou desenvolvimento da própria mediunidade naquela época. Então é o que ele fala para nós aqui. Muito bem. O Espiritismo ou Espiritualismo em Metz. Isso aqui é uma publicação, a primeira série das publicações da Sociedade Espírita de Metz. Então aqui Kardec vai trazer para nós aqui uma outra divulgação, também falando dessas suas viagens. Antes disso, eu só queria trazer para vocês aqui o que Kardec falou para nós no ano anterior. Só um instantinho. Aqui. Ele diz assim, ele publicou uma pequena nota na última edição, a última nota na edição de outubro de 61. E depois ele salta para esse artigo que a gente vai ler agora. Ele coloca assim como título: Sociedade Espírita de Metz. Ao retornar de nossa viagem, encontramos uma carta do honrado presidente da Sociedade Espírita de Metz, bem como a primeira edição dessa sociedade, a primeira publicação dessa sociedade. Daremos notícias dela no próximo número, pois este já está composto e pronto para ser impresso.
só nos resta espaço e tempo para enviar nossas sinceras felicitações àquela sociedade e ao seu digno presidente. E Kardec, então, assina. E aqui, então, ele vem agora no próxima edição, aqui na página 518, falando um pouquinho sobre esse trabalho. A gente vai dar uma lidinha rápida aqui para aproveitar aqui o nosso tempo. Ele coloca aqui também o valor e tudo mais, né, no rodapé. E ele diz assim, então, primeira série das publicações da Sociedade Espírita de Metz. Em nosso último número, anunciamos esta publicação apenas de memória, propondo-nos a voltar à matéria, né? Então, o que ele fez agora, depois daquela pequena nota. Lemo-la com atenção e só podemos felicitar a Sociedade dos Espíritas de Metz por seus resultados. Ela conta em seu seio um grande número de homens esclarecidos que, esperamos, saberão mantê-la em guarda contra as ciladas dos espíritos maus, que não deixarão de tentar desviá-la do bom caminho em que se colocou. Esta publicação não é periódica, quer dizer, não é uma revista, né? Como acontece com a Revista Espírita. A Sociedade de Metz tem o propósito de fazer outras semelhantes de vez em quando, em datas indeterminadas, e nelas inserir as melhores comunicações que tiver obtido. Esse método tem a vantagem de não obrigar à assunção de nenhum compromisso com assinantes, aos quais se deve servir apesar de tudo, e porque os gastos são sempre proporcionais. Todas as comunicações contidas nessa primeira brochura trazem um sinete eminentemente sério e uma moralidade irrepreensível. Nada notamos que não fosse o que se poderia chamar de ortodoxo, do ponto de vista da ciência e de acordo com o ensino de O Livro dos Espíritos. Se os senhores espíritas de Metz nos permitissem um conselho, nós os estimularíamos a que continuem guardando, em suas publicações subsequentes, a prudente reserva que notamos nesta, que se convençam de que as publicações intempestivas podem ser mais prejudiciais que úteis à propagação do Espiritismo. Contamos a sabedoria e a sagacidade dos que as dirigem, para não cederem ao entusiasmo e a adeptos mais valorosos, mais zelosos que sensatos, que se lembrem bem dessa máxima: não adianta correr, tudo tem sua hora. As duas comunicações seguintes extraídas desse primeiro número podem dar uma ideia do espírito no qual estão feitas. E aí então ele traz aqui duas, deixa eu pegar aqui o tamanho dela, são duas mensagens pequenas, nós conseguimos avançar. A primeira recebida em 29 de setembro de 1860, O Fluido Universal. E ela foi assinada por Henri, antigo magnetizador, que aqui no caso é espírito, porque é psicografia. Diz assim: o fluido universal liga entre si todos os mundos, e conforme os movimentos que lhe são impressos pela vontade do Criador, origina todos os fenômenos da criação. Ele é a própria vida, ligando as diferentes matérias de nosso globo. É ele que, por propriedades subordinadas a leis, regula as diferentes coisas tão misteriosas para vós, as afinidades físicas e morais. É ele que vos faz ver o passado, o presente e o futuro, principalmente quando a matéria que obstrui vossa alma é anulada ou enfraquecida por uma causa qualquer. Então essa dupla vista, embora menos desenvolvida do que após a morte, vê, sente e toca tudo nesse meio fluídico que é o seu elemento e o reflexo exato do que foi, é e será. Porque somente as partes mais grosseiras desse fluido estão sujeitas a modificações sensíveis de composição. Então ele traz aqui uma instrução importante. Esse fluido, que nós já vimos lá no Livro dos Espíritos, na primeira parte,
sobre fluido vital, sobre fluido cósmico universal. É uma substância para nós tão enigmática, né, porque ela nos liga a todos, e como o Espírito coloca, aqui sob o endosso de Kardec, o Espírito coloca que esse fluido une todos os globos do mundo, e nesse caso, né, o próprio Criador, Deus, pela sua vontade, faz com que ele se mobilize, atingindo todos os cantos de acordo com seus objetivos, né? Então, para nós, isso é completamente desconhecido, porque para nós tudo é resultado tudo é observado pelos nossos sentidos materiais. Então, ainda temos uma dificuldade muito grande de percebê-lo. E certamente nós temos ali aqueles que são profundos conhecedores, que estudam esses fluidos no plano espiritual, para entender ali os seus objetivos, entender as suas modificações. Né? Então esse primeiro artigo aqui ele traz para nós essa ideia. A capacidade, como ele coloca para nós aqui, é ele que vos traz, que vos faz ver o passado, o presente e o futuro. Principalmente quando nesse caso nós temos ali durante a encarnação os nossos sentidos espirituais limitados pela influência da matéria, mas quando essa força é diminuída, nós temos, através então da dupla vista, essa percepção, como se todas as memórias estivessem dissolvidas nesse fluido, e aqueles que têm aquela capacidade são capazes de perceber passado, presente e futuro. Olha quantos mistérios ainda existem pela frente, para a gente poder expandir um pouco o nosso conhecimento, né? A próxima mensagem, uma mensagem que já é um pouquinho maior, que eu vou deixar depois para a gente poder ver um pouco mais, ó, porque ele traz aqui os efeitos da prece, né? Depois eu vou até rever aqui, fazer a releitura, que é um trecho bem pequeno, que é uma mensagem pequena, né, desse fluido. Então, o fluido universal, efeitos da prece, o espiritismo na América, aqui já é um pouco maior. Na verdade, aqui, esse espiritismo na América já é outro artigo, né? É que colocaram aqui com uma fonte do mesmo tamanho lá em cima, ela acabou confundindo um pouco. E aí depois aqui então mais um comentário a esse respeito. E aqui no final terminamos então essa edição do mês de novembro, né? Então falta pouquinho para a gente poder chegar até o seu final. Bom, então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. A princípio, Viagens de Kardec concluídas. Vimos aqui toda a sua movimentação, todo o trabalho que ele fez, os discursos, homenagens, orientações, estímulos valiosos